Olá, meu nome é Edilaine Elias Fernandes Cidral, sou professora e pedagoga e atualmente estou trabalhando em 2 escolas estaduais em Curitiba, aqui no Paraná. Trabalho durante o período da manhã com a turma dos 6º anos, lecionando a disciplina de ciências, e no período da tarde eu tenho a oportunidade de acompanhar e apoiar o desenvolvimento pedagógico de nossos professores e dos nossos alunos. Hoje vou falar sobre o projeto fundamental que visa aprimorar a prática pedagógica e o desempenho acadêmico dos nossos estudantes por meio de um acompanhamento sistemático e formativo. O objetivo do nosso encontro é compreendermos a intencionalidade do acompanhamento pedagógico, suas etapas e a importância desse processo na construção de uma cultura colaborativa dentro das escolas. Vamos explorar cada fase contribuindo para o desenvolvimento contínuo dos professores e a melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos. Vamos começar pela etapa preliminar. Esta é a fase que tem como objetivo investigar, analisar todo o contexto escolar, a partir de práticas educativas de ensino e aprendizagem. E isso envolve um estudo detalhado da realidade escolar. Nós podemos desenvolver esses estudos através do Power BI, que hoje nós temos esse recurso na rede estadual. Primeiro, visamos os dados acadêmicos, como as notas, as frequências escolar e para identificar padrões e áreas problemáticas. Além disso, realizamos entrevistas e discussões com professores, com os alunos, com os coordenadores e outros membros da equipe para entender as práticas atuais e os desafios enfrentados. Por exemplo, se identificamos que os alunos de uma determinada turma têm dificuldades em matemática, vamos analisar o planejamento do professor e as metodologias usadas e a interação em sala de aula. O objetivo é entender quais práticas estão contribuindo para o desempenho baixo do esperado e quais as áreas precisam ser ajustadas. Após essa análise do contexto, passamos para a segunda etapa, o assessoramento durante a hora-atividade junto com o professor. A hora-atividade é um momento dedicado onde os professores têm a oportunidade de apresentar seus planos de aula e discutir as suas estratégias pedagógicas. O objetivo aqui é oferecer a formação continuada em serviço adaptada às necessidades identificadas na etapa preliminar. Por exemplo, se identificamos que um professor está usando um método tradicional de ensino que não está engajando os alunos, o assessoramento pode incluir a introdução de metodologias ativas e recursos tecnológicos. Um exemplo. Recentemente eu fiz uma observação em sala de aula de um professor na turma de 6º anos, e o professor lecionava sentado e ele mantinha o mesmo nível de voz durante a aula toda. Os alunos perguntavam, mas não eram todos, e você pôde perceber ali naquele momento que os alunos não estavam tão interagindo com a disposição dos conteúdos que os professores estavam passando, né? Então, através dessa observação, desse segundo passo, nós podemos fornecer orientações e exemplos de práticas inovadoras, como o uso de projetos interativos ou debates em sala de aula. Também oferecemos um suporte para a implementação dessas novas práticas, garantindo que os professores tenham o conhecimento e os recursos necessários para fazer a transição com sucesso. Aqui, nós podemos implementar também os recursos de novas tecnologias. Hoje nós temos vários aplicativos, né, que a SED nos disponibiliza para que os professores possam estar fazendo uso para estar engajando os nossos estudantes. A terceira etapa é a observação de sala de aula. Nesta fase, realizamos uma observação direta das aulas
para ver como os conceitos discutidos estão sendo aplicados. Na prática, a observação é acordada previamente com o professor, estabelecendo um dia e o horário, a turma e o turno. Isso garante que o professor esteja ciente da observação e possa se preparar adequadamente para desenvolver a sua aula. Durante a observação, nós fazemos as análises, de diversos aspectos, como a dinâmica da sala de aula, a interação entre o professor, os estudantes e como o planejamento está sendo executado. Observamos também a eficácia das metodologias empregadas e como os alunos estão respondendo às atividades propostas. Por exemplo, se um professor de história leciona sentado e não varia o método de ensino, podemos notar que isso pode levar a uma falta de engajamento dos alunos. A observação nos permite identificar essas questões e fornecer um feedback construtivo. Após a observação, chegamos à quarta etapa, que é o feedback formativo. O feedback é um momento crucial onde discutimos com o professor o que foi observado e como ele pode aprimorar a sua prática pedagógica. Utilizamos a técnica de feedback na forma de sanduíche, que começa destacando os pontos positivos que o professor desenvolveu na sala de aula e seguidos pelas áreas de melhoria e, finalmente, as sugestões práticas para o aprimoramento da sua aula. Por exemplo, se a observação revelou que o professor estava utilizando um método de ensino que não engajava os alunos, o feedback pode incluir sugestões para diversificar as atividades e incorporar recursos tecnológicos. É importante que o feedback seja construtivo e ofereça orientações claras sobre como implementar as mudanças propostas. Essas mudanças, a equipe pedagógica, eu no caso, posso estar trazendo diversos materiais para mostrar aos professores como eles desenvolvem uma aula mais interativa com os seus alunos. Ao implementar todas as etapas do acompanhamento pedagógico, promovemos uma série de benefícios significativos. Realizamos um estudo e análise detalhada da realidade escolar. Criamos um espaço de escuta ativa e momentos de formação contínua entre pares e fortalecemos a praxis da pedagógica. Alinhamos as ações burocráticas pedagógicas da escola e planejamos estratégias para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, se um professor adota novas metodologias, após o feedback, podemos observar uma melhoria de engajamento, ou seja, o professor ele acatou as informações e orientações que o pedagogo ofereceu. E depois dessa nova metodologia, nós podemos observar uma melhora no desempenho acadêmico. A análise contínua desses resultados nos permite ajustar estratégias conforme necessário, garantindo que as práticas pedagógicas estejam sempre alinhadas com as necessidades dos alunos. A metodologia da formação continuada em serviço é uma parte essencial do nosso plano. A observação de sala de aula permite uma análise profunda de aprendizagem individual e coletiva dos alunos, da dinâmica da sala de aula e da relação entre o planejamento e a prática. A organização prévia para cada observação é fundamental para garantir que o processo seja eficaz e focado. Devemos acordar com o professor o momento da observação e estabelecer claramente a frente a ser observada, o que ajuda a direcionar a análise e o feedback. Nós temos que focar aquilo que está desejando, aquilo que nós estamos desejando para melhorar as aulas dos professores. Em resumo, o acompanhamento pedagógico
é uma ferramenta poderosa para melhorar a prática docente e o desempenho dos alunos. Através de um processo sistemático e formativo, conseguimos identificar necessidades, implementar mudanças e monitorar os resultados de forma eficaz. A colaboração entre professores e a equipe pedagógica é crucial para criar um ambiente de ensino mais eficaz. Bom, espero que vocês tenham gostado da maneira, da metodologia que eu trouxe aqui hoje e quaisquer dúvidas eu fico à disposição. Até mais!